Agora nós vamos falar de outra análise muito importante, que advém da pergunta de que será que nós podemos dizer a quanto de informação nós temos em cada série temporal. Digamos que estamos estudando uma sequência de valores medidos de uma variável dentro de um certo intervalo de tempo. Quanto de informação isso teria? Lembrem-se que o teorema de Takens ele vai no sentido de maximizar a informação que podemos obter de uma série temporal, né? Ele diz que você pode extrair informações de outras variáveis a partir de uma variável que você mediu. Então, isso, de certa forma, funciona como uma tentativa de se maximizar a quantidade de informações que nós podemos extrair de uma série temporal, né? Mas será que existe um parâmetro que poderia nos dar, pelo menos de forma relativa, a quantidade de informação que temos numa série temporal? De fato, existe uma maneira de nós medirmos isso, ou pelo menos estimarmos, e essa maneira, esse método foi estabelecido pelo Claude Shannon, né, que foi um matemático que durante um certo tempo trabalhou nas indústrias Bell de comunicação. Então ele se dedicou à questão de como medir a quantidade de informação contida num sinal de comunicação, né, um sinal elétrico que vem de um fio, a grande questão seria ter um parâmetro de mensuração da quantidade de informação, até para você estabelecer quais são os melhores métodos de transmitir. Por exemplo, qual que é a melhor frequência para transmitir, qual que é a melhor intensidade de corrente para você transmitir as informações, né? E ele criou uma quantidade que nos dias de hoje é chamado de entropia de informação, né? Então a entropia de informação, segundo a concepção do Shannon, muitas vezes chamada de entropia de Shannon, seria o I, né? E digamos que você tem uma sequência de valores numéricos, você teria que medir a probabilidade da ocorrência daquele valor numérico, né, que seria esse PI aqui, e multiplicar esse PI pelo logaritmo do PI, né? E se você somar isso sobre todos os dados que você tem, você teria a quantidade de informação total contida naquela sequência temporal, né? O ln aqui, na verdade, seria um log. Você pode usar o log na base que você quiser, que seja mais conveniente para os seus objetivos. Então, por exemplo, se eu usar o log na base 2, eu estaria medindo quantos bits eu tenho na minha sequência de informação. Se eu usar o ln, que seria o logaritmo natural, eu estaria medindo a informação, mas em outra base, em outra escala, né? Bom, como os dados que nós analisamos aqui no programa de pós-graduação são dados naturais, advindo de ecossistemas naturais, nós optamos por usar o ln, né, o logaritmo natural. Mas, de qualquer que seja o log na base que você quiser aqui, você vai obter um valor correspondente apenas numa escala diferente. Então, isso não é tanto um problema. O problema é a mensuração, a estimativa de cada um desses PIs aí, né? Essa fórmula, ela tem assim, uma certa semelhança com a fórmula da entropia física quando calculada para sistemas microscópicos. Quando você tem isso, você tem, no lugar desse PI, você tem a constante de Boltzmann, mas aqui você tem o logaritmo do número de estados, ou a probabilidade de ocorrência de um estado quântico, né?
Então, muitas vezes, esse parâmetro do Shannon é também chamado de entropia de informação, né? Por guardar uma relação parecida, semelhante com a entropia física, né? Bom, mas onde que está a lógica, quer dizer, qual que foi a linha de raciocínio usado pelo Shannon para chegar nessa expressão? Então, vamos tentar fazer uma argumentação teórica, né, de raciocínio lógico, para tentar ver qual que é o sentido dessa expressão aqui. Vamos, em primeiro lugar, imaginar, por exemplo, que um chimpanzé se sente na frente de uma máquina de escrever e digite lá. Ele acha interessante aquele barulho que faz nas teclas, a sensação de bater numa tecla, então ele passa a bater nas teclas. Então ele vai produzir um texto em função disso. Poderia ser um computador também, né? Então um texto vai surgir em função disso. Mas quanto que seria a quantidade de informação que esse texto nos traria? Então, como que seria essa sequência que o macaco iria produzir? Então, é uma coisa mais ou menos nesse sentido aqui, né, com essa aparência. Então, quanto de informação será que eu poderia extrair daqui? Ou seja, se eu ler esse texto com a intenção de descobrir alguma mensagem, né, uma história, alguma coisa que faça sentido para mim, eu vou verificar que o texto que vai ser produzido vai ser um texto possivelmente em função aleatória, né, do mexer aleatório dos dedos do macaco, em posições que não há uma lógica definida que a determine, né? Então, ou seja, eu vou ter uma sequência aleatória e a quantidade de informação que eu vou poder ter a partir disso é muito pequena. Quer dizer, se eu vou escrever um artigo científico ou então produzir um artigo de um jornal e colocar um texto desse tipo, eu não vou passar informação nenhuma aos leitores, né? Então a quantidade de informação contida aqui deve ser zero, né? Ou muito pequena, ou seja, não há informação efetivamente, né? Então essa seria uma sequência totalmente aleatória. Então o Shannon pensou numa quantidade em que, se a sequência for totalmente aleatória, o i teria que dar ou zero ou próximo de zero. Um caso extremo, que estaria no outro extremo, seria uma sequência totalmente determinística. Vamos supor, por exemplo, que eu pegue um livro, abra na primeira página, cobre toda a página, exceto a primeira letra do texto da página. E eu descubro que essa letra é o A. A letra A seria a primeira letra da sequência de letras do livro. E aí eu desloco um pouquinho do lado o objeto que está tapando o texto e descubro que a segunda letra também é A. E aí depois vou para a terceira, eu descubro que a terceira também é A, e a quarta também é A, e a quinta é A. E aí eu descubro a página e vejo que todas as letras da página é A, ok? E eu vou folheando o livro e vou ver que o livro está cheio de As, né? A única letra que tem no livro seria A maiúsculo, uma sequência de A maiúsculas, né? Então, qual que é a quantidade de informação que esse texto me passaria? Bom, se todas as letras é A, eu não consigo ter nenhuma história ali, né? Não consigo aprender nada com aquele livro. Então, também a quantidade de informação que nós vamos ter nessa sequência vai ser nula. Então, ou seja, nos dois extremos, tanto na sequência aleatória quanto na sequência determinística, eu teria praticamente nada de informação, né? Uma sequência determinística não é simplesmente uma sequência de As. Pode ser, por exemplo, uma sequência de duplas de letras, SD, 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 SD. Uma vez que seja dessa forma, a próxima letra que tiver aqui é totalmente previsível. Eu sei que aqui vai ter que ter um S para respeitar essa dinâmica de sequência. Então,
também não há acréscimo nenhum de informação, né? Ou alguma coisa desse tipo aqui, Brasil, Brasil, Brasil. Imagine um livro inteiro cheio de Brasil. Ou seja, eu vou folheando as páginas do livro e não vou aprendendo nada com ele, né? Então, quando que nós temos informação? Quando nós aprendemos com alguma coisa que seja uma sequência que seja decifrável, né? E se eu aprender alguma coisa, então eu tenho informação ali, né? Ou seja, se o que eu ler no livro é uma coisa já esperada, eu não tenho acréscimo nenhum de informação. Se for uma coisa que indecifrável, uma sequência aleatória, estocástica, eu também não tenho aprendizagem nenhuma, não tenho informação ali. Então o que o Shannon pensou foi numa expressão que reflita isso, né? Ou seja, se aqui eu consigo dizer qual que é a próxima letra, né? Aqui, por exemplo, eu consigo dizer qual que é a próxima letra, é o R, né? Depois do B vem o R. Então, a probabilidade de ter aquela letra é 1, né? Então, toda vez que na sequência determinística o P é 1, se eu colocar aqui 1, o ln de 1, qualquer que seja a base do log, né? O log de 1 é 0. Então, eu vou ter 0 de informação, né? Por outro lado, na sequência aleatória, a probabilidade de eu ter qualquer letra, né, como sendo próximo aqui, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu ter qualquer uma letra aqui, por exemplo, o F, né, é muito baixa, porque pode ser qualquer uma, né? Então, se o número de teclas que tem no computador, considerando maiúscula, minúscula, considerando pontuação, considerando todos os símbolos, é da ordem de 50, talvez, né? Até mais, considerando os maiúsculos, né? 70, 80. Então, aqui seria 1 sobre 80, 1 sobre dezenas, né? Então, seria uma coisa de centésimos. Então, teria uma probabilidade muito pequena. Então, aqui, quando o P é pequeno, isso é pequeno. Então, o I deve ser pequeno também. Ou seja, eu tenho informação pequena tanto quando eu tenho uma sequência aleatória, quanto quando eu tenho uma sequência determinística. Por isso que eu tenho uma multiplicação do P e do log de P. O log de P é pequeno quando eu tenho uma sequência determinística e o P é pequeno quando eu tenho uma sequência aleatória. Então ele pensou no produto das duas coisas para nos dar a quantidade de informação. E de fato eu vou ter mais informação numa sequência temporal quando o P assumir valores intermediários, né? Quando ele não for tão pequeno ao ponto de eu poder considerar a minha sequência aleatória, e nem quando for tão grande ao ponto de eu considerar que a minha sequência é uma sequência determinística, né? E de fato a experiência que você tem desde a publicação do trabalho do Shannon, que foi em 1948 até hoje, mostra que essa expressão, ela de fato consegue identificar a quantidade de informações que nós temos numa sequência temporal. Bom, seguindo aqui, né? Como que a gente pode fazer isso para determinar a quantidade de informação que nós temos nas nossas séries temporais com dados micrometeorológicos, né? Bom, a expressão de entropia de Shannon pressupõe valores discretos, né? Então eu tenho um P índice I. Então eu teria, por exemplo, se eu estou considerando uma sequência de letras, então eu tenho um número limitado de letras e símbolos, né? Então eu consigo determinar a probabilidade da ocorrência de uma letra, um símbolo, de maneira muito exata, né? Muito próximo da realidade. Então, por exemplo, eu poderia verificar qual que é a probabilidade de acontecer uma letra, um símbolo, na língua portuguesa. Então, bastaria abrir o dicionário, contar quantas letras A's tenho, quantas letras B's eu tenho na língua portuguesa, quantos C's existem na língua portuguesa, considerando todas as palavras, e determinar a probabilidade de ocorrência de cada um. Contudo,
os valores possíveis que as variáveis podem assumir não é discreto, mas contínuo, pelo menos no âmbito macroscópico em que as mensuramos. Então, por exemplo, a temperatura. A temperatura pode assumir qualquer valor entre 0 e 100 graus, ou seja, digamos assim, vamos pegar um intervalo mais restrito, entre 30 e 31 graus, eu posso ter valores de temperatura, digamos, de 30,938 graus. Né? Então, você tem um contínuo de valores possíveis entre dois extremos de valores de temperatura. A mesma coisa para radiação, para o fluxo de carbono. Nós não temos quantidades quantizadas, mas nós temos quantidades contínuas. Então, isso nos traz um problema para o cálculo da entropia de informação, né? Então, a maneira com que nós podemos solucionar esse problema é dividir o intervalo total de dados que nós temos em trechos, né, em intervalos, e calcular a probabilidade do valor da variável estar dentro de cada intervalo. Né? Então, isso é uma maneira que nós podemos fazer para tentar avaliar. É lógico que, nesse sentido, nós vamos ter apenas uma estimativa da entropia de informação, e que, como valor absoluto, não tem muito sentido, mas ela pode ter sentido quando, em termos relativos, ou seja, quando nós comparamos o valor da entropia de informação de uma série temporal de uma variável com o valor obtido para outra variável, por exemplo, né? Então, o que eu acabei de dizer tá aqui. Nós vamos determinar a probabilidade de ocorrência de um dado valor da variável dentro de um certo intervalo. Esse intervalo vai ter uma certa largura, né, que nós chamamos de dx, mas o problema também é qual dx adotar, né, qual a largura de intervalo a gente pode adotar. E a questão de qual dx adotar está intimamente relacionada à questão de como calcular a probabilidade, né? Bom, nós não temos uma resposta definitiva para qual dx, né, seria mais adequado, então vamos fazer um estudo utilizando vários valores de dx diferentes e vamos ver o que acontece, né? Agora, como que nós podemos calcular a probabilidade uma vez que o dx tem um valor específico? Eu escolhi um valor para dx, né? Quer dizer, lembrando que o dx seria a largura do intervalo de valores na qual eu vou computar as probabilidades. O primeiro passo seria nós verificarmos quantos dados nós temos dentro de cada intervalo. Então, digamos que nós estamos trabalhando com dados de temperatura e temos, digamos, o menor valor de temperatura igual a 15 graus e o maior a 40 graus. Então, nós podemos dividir o nosso intervalo de valores total em intervalos de 1 em 1 grau. Então, nós temos que ver quantos dados tem entre 15 e 16 graus, depois entre 16 e 17 graus, entre 17 e 18 graus. Né? Então, se nós pegarmos um intervalo de 15 a 40, que daria 25, né, graus a diferença, e dividir de 1 em 1 grau, nós estamos trabalhando com 25 intervalos. Então, a delta x é igual a 1 e o número de intervalos, né, seria igual a 25. Então, aí nós temos que computar, né, avaliar quantos dados nós temos dentro de cada um desses intervalos. Então, aí que seria o P índice I, né? O que seria o P índice I? É o número de dados dentro do intervalo que vai de xi até xi mais dx, dividido pelo número total de dados. Né? Então, digamos que eu tenha 10 dados num determinado intervalo e tenha 1000 dados no total. Então, ali eu tenho uma probabilidade de 1%, né? 0,01, de correspondente ao PI daquele intervalo. E depois o que nós vamos fazer é computar a quantidade PI, ln de PI, e somar ao longo de todos os Is. Mas o I, lembrando que aqui tem que tomar muito cuidado, que o I significa os intervalos. Né? Então, se nós temos 25 intervalos, essa soma vai ser de 1 a 25.
o I não representa o dado. Nós temos 1000 dados, digamos, nessa série, né? Como o exemplo que elencamos aqui. Não é uma soma de 1 até 1000, né? É uma soma de 1 até 25, porque nós dividimos a abrangência total dos dados em 25 intervalos. Bom, feito isso, aqui nós temos cálculo real, né, uma aplicação real, numa série de dados real de temperatura, né, tomada lá no município de Sinop, que é um conjunto de dados que já é consagrado no programa. Nós já temos muita segurança que são dados de boa qualidade, né. Então, o que nós fizemos foi medir a quantidade I, né, a entropia de Shannon, para diversos valores diferentes de ΔX. Então, o ΔX seria esse delta que aparece aqui, né? Então, desde 1, quer dizer, o dx, né? Desde dx igual a 1, né? Que valeria 1 grau, a meio grau, 0,4 e assim vai, né? Até 0,01. Então, isso corresponde a esse número total de intervalos que nós temos aqui, né? Então, nós usamos desde 20 intervalos até 2000 intervalos. E aí, aqui estão os valores do I, né? Do menos somatória de PI ln de PI. E o que se verifica é que o valor de I, ele depende do número de intervalos adotado. Então, ele tem uma tendência a crescer com o número de intervalos. Então, quanto mais eu divido os dados em um número maior de intervalos, maior vai ser o valor da entropia de Shannon. Então, isso constitui um problema de análise, né? Porque nós temos um método que depende criticamente da escolha da largura do intervalo, né? E ele continua aumentando aqui, de 1000 até 2000 intervalos, continua aumentando, embora numa taxa menor. Só que isso é um grande problema, porque aqui a gente já está no limite da precisão dos dados, né? 2000 intervalos, se eu dividir em mais intervalos, a entropia vai continuar crescendo um pouco, mas sem significado, porque 2000 intervalos significa que nós estamos já trabalhando com muitas casas decimais, né? E a precisão dos nossos sensores não nos dão informação com tantas casas decimais assim de algoritmos significativos. Então isso já constitui um certo problema, né, para interpretarmos esses resultados aqui. Então, o que nós podemos fazer diante disso? Nós teríamos que dar um jeito de obter um resultado que fosse menos dependente do número de intervalos. Bom, então aí o que nós podemos fazer é pensar numa espécie de normalização que pudesse tornar o resultado menos criticamente dependente do número de intervalos. Então, vamos seguir o seguinte raciocínio. Nós sabemos que, por informações de artigos, literatura de modo geral, que a distribuição de probabilidade correspondente ao valor máximo de I, quer dizer, que tipo de distribuição de valores eu teria o máximo possível de I por um determinado conjunto de dados. Isso acontece na condição da distribuição equiprovável, ou seja, que eu tenha a mesma probabilidade em todos os intervalos que eu dividi. Digamos que eu tenha dividido os meus dados em N intervalos, um N minúsculo, né? Esse N minúsculo aqui seria N intervalos. Então, seria a condição em que a probabilidade em todos esses N intervalos fosse a mesma, então essa probabilidade teria que ser 1 sobre N, né? Então, o gráfico disso seria uma reta horizontal, né? O gráfico do histograma, né? A distribuição de probabilidade seria horizontal. E eu teria o PI igual a 1 sobre N. Aí, se a gente substituir 1 sobre N na fórmula da entropia de Shannon, a gente chega à conclusão que a entropia de Shannon é igual a Ln de N. Tá? Então, vamos mostrar
que isso é verdade, né? Então, o que você teria? Eu teria que o I é menos PLN de P, né? Agora, no lugar do P, eu vou colocar 1 sobre N, ó. Então, apareceu aqui 1 sobre N no lugar do primeiro P. Aqui também eu teria que colocar 1 sobre N, mas Ln de 1 sobre N é igual a menos Ln de N. Então, eu posso colocar aqui Ln de N e tirar o sinal de menos aqui da frente. Então, o resultado que eu teria seria isso, né? Uma somatória de igual a 1 até N, 1 sobre N e Ln de N. Só que o argumento aqui da somatória é independente do I, né? Eu tenho a mesma probabilidade para todos os intervalos. Então, a hora que eu somo, eu vou somar N valores iguais. Então, o resultado dessa soma seria N vezes cada fator, né? Que é 1 sobre N e Ln de N. E aí nós podemos cortar N com N. Então, o resultado vai ser Ln de N. Então, esse valor Ln de N vai corresponder ao maior valor possível que eu poderia obter da entropia de Shannon numa situação em que eu divido os meus dados em N intervalos, né? Então, a ideia aqui é fazer uma normalização, nós pegarmos o valor de I calculado com os dados experimentais e dividir por Ln de N. Então, se eu dividir em 1000 intervalos, vou dividir por Ln de 1000. Se eu dividir em 50 intervalos, eu vou dividir por Ln de 50. Então, vamos ver o que acontece quando fazemos esse exercício aí, né? Então, quer dizer, a gente vai usar o Ln de N como fator de normalização. A gente vai pegar o I e dividir por Ln de N. Então, o que nós temos é esse resultado aqui. Nós temos ainda uma subida, mas uma subida que a partir daqui, aqui está o número de intervalos, né? Desde 0 até 1000. Então, ele sobe, mas depois de um certo momento, ele não varia muito, né? Então, esse trecho aqui é um trecho que nos seria uma condição em que nós temos uma certa estabilidade, uma certa segurança de obter um valor que não é muito dependente de quantos intervalos nós estamos escolhendo. Aqui nós temos dados de análise para vários conjuntos de dados de temperatura, né? Particularmente aqui nós temos a temperatura tomada a várias alturas na torre, né, de Sinop. Nós temos valores diferentes, que significa que em diferentes alturas você tem diferentes quantidades de informação, mas o que está importando aqui é a gente estudar o que acontece com o aumento do número de intervalos, né? Então, se o número de intervalos for menor que 200 aqui para a temperatura, eu tenho uma dependência, digamos assim, mais ou menos significativa, né? Do resultado com o número de intervalos, mas a partir de 200 parece que nós atingimos uma condição que não varia muito com o número de intervalos. Então, nesse caso aí, seria adequado tomar o número de intervalos maior que 200, né? Isso para a temperatura, dentro de uma situação em que os valores de temperatura variam dentro de um certo range, né? Uma certa amplitude de valores, né? De um modo geral, a gente nota que ainda, se você está com um valor pequeno de número de intervalos, o resultado, quer dizer, o I dividido pelo Ln de N, ele aumenta significativamente com o aumento do número de intervalos, né? Depois ele atinge um máximo, aqui é um pouco mais fácil de ver, né, nesse de cima, um máximo aqui que está em torno de 200 mesmo, e depois passa a cair. Essa queda ela pode ser explicada pelo fato de que nós vamos adentrar, aumentando muito o número de intervalos, numa condição em que o número de intervalos é grande em relação à precisão da medida apontada pelos nossos equipamentos, né? Então, por exemplo, se o equipamento dá a temperatura com 2 casas decimais apenas, depois da vírgula, se você dividir em 1000 intervalos, você já está nesse limite, né? Então, por exemplo, se eu pego um valor
por exemplo, 16,19 graus. Eu tenho 4 algarismos significativos aí, né? Então, se você usar um número de intervalos maior que 1000, eu teria que ter um algarismo decimal a mais para poder ter uma boa, vamos dizer assim, compatibilidade entre a resolução da grade que eu estou olhando os dados, né, que é dada pelo número de intervalos, e a resolução dos equipamentos, né, a precisão dos equipamentos. Então, se eu dividir muitos intervalos, eu passo a perder informação, porque eu não tenho um número de algarismos significativos suficiente, né? Então, esses gráficos aqui nos mostram que existe de fato, dado uma normalização adequada da entropia de Shannon, um valor ideal de número de intervalos que nós podemos explorar. Nós podemos considerar sempre o valor máximo que nós obtemos. Esse possivelmente por exemplo, aqui nesse azul, esse parece ser o valor máximo, né? Depois cai um pouquinho para cá. Então, adotar o critério de dividir o intervalo total de dados no número de intervalos que corresponde ao máximo do valor de I dividido por Ln de N, né? E notem que quando nós fazemos essa normalização, os resultados aparecem numa escala de 0 a 1. Eles nunca vão ultrapassar 1, né? Então, aqui da impressão, aqui eu tenho 0,9. Aqui dá a impressão que, por exemplo, para essa temperatura aqui, que seria a temperatura tomada 12 metros na torre, você tem uma condição em que aqueles dados têm mais de 90% da maior informação possível que ele poderia trazer, né? Então, isso significa que a temperatura é uma quantidade física que pode nos fornecer muita informação, né? Ela teria mais de 90% do valor máximo possível de informação que poderia um sistema termodinâmico poderia proporcionar. Bom, aqui nós podemos ver também, fazer uma comparação entre os resultados que nós temos para cada número de intervalos com as distribuições de probabilidade, com os histogramas. Então, se nós olharmos histogramas, a gente vai ver também que a qualidade do histograma, quer dizer, você olha para o histograma, para a distribuição de probabilidades e extrai informações dele. Mas qual que é a largura do intervalo mais adequada, de tal forma eu extrair a maior informação possível desse histograma, ou seja, em que condição ele fica melhor para você visualizar. Então, por exemplo, se eu dividir os dados num único intervalo, eu vou ter uma barra apenas de distribuição de probabilidade. Então, isso, obviamente, vai me dar uma informação muito pobre. Se eu dividir em 2, já melhora, mas são 2 barras apenas. Se for 4, melhor ainda, certamente. Agora, se eu dividir muito também, pode ser que eu perca a qualidade. Então, vamos dar uma olhada nos histogramas, né? Então, veja bem, aqui, aparentemente, para temperatura, 200 intervalos é uma quantidade boa, né? Ou até aqui é 500, né? 500 intervalos também parece uma quantidade boa. 1000 parece que eu já estou perdendo informação, né? Então, 200, 500 por aí que seria o ideal no nosso caso. Então, vamos ver se os histogramas correspondentes a 200 e 500 também têm melhor qualidade visual, né? Pelo menos. É apenas uma avaliação qualitativa aqui. Então, esse é o histograma para 50 intervalos. Né? Então, nós temos essa distribuição. A gente vê 2 picos, então já é alguma informação que nós estamos tirando daí. Agora, vamos ver para 100. Para 100, se a gente comparar o 100 com o 50, parece que o 100 está melhor. Né? Eu vejo mais coisas aqui no 100. Agora, o 200. 200 seria um número que corresponde a próximo do ideal, segundo o gráfico anterior, né? Então, aqui nós também parece que
ele tem uma boa resolução, né? Nós estamos vendo até a largura aqui dos intervalos e tudo mais, né? Eu estou vendo o que está acontecendo aqui. Quando é 500, para 500 ele já começa meio que borrar, você vê que isso aqui corresponde a um dado apenas, né? Porque a altura das barras é um múltiplo dessa distância aqui, dessa altura aqui, né? Então aqui eu já começo a entrar, começa a ter problema de resolução, né? E aqui seria para 1000, ó. Para 1000 parece que fica meio fantasmagórico o histograma, né? Certamente 1000 não é melhor do que 200, né? 200 parece uma quantidade melhor aqui, né? Então, parece que existe uma correspondência entre o número ideal aqui, que corresponde ao máximo do I normalizado, com o aspecto dos histogramas, né? Então, isso não é coincidência, isso é questão de poder de resolução. Então, nós temos que, se a gente dividir muito, também a gente começa a perder informação, tá? Vamos fazer agora. Aqui nós temos dados apenas de temperatura. Vamos ver agora um resultado que ele compara a entropia de informação normalizada com duas variáveis diferentes. Então, as duas variáveis comparadas aqui foram a temperatura e a radiação, né? O saldo de radiação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o azul, seria a temperatura, tá? E aqui seria o saldo de radiação. Então, reparem que em torno aí de 500 intervalos, né? Que a gente foi até 2000 intervalos, mas não precisaria tudo isso, né? Até 500 intervalos, parece que nós temos próximo do máximo. O máximo tá aqui, mas aqui é um número pequeno de intervalos, não sei se esse valor realmente corresponde ao ideal, mas mesmo que seja, que seria essa a melhor condição de extrair informação dos dados de radiação, a informação não chega a 70%, né, nesse caso, ao passo que para a temperatura ela ultrapassa 90%. Então isso, sim, é bastante claro que a temperatura guarda mais informação do que a radiação, né? Uma informação sobre o quê, né? Sobre aquilo que houve interação, né, que resultou na temperatura ou na radiação. Ou seja, a quantidade de informação contida na radiação, por exemplo, depende do que ela interage, né, ou o que ela interagiu, na verdade, no passado, até ter aquela distribuição de valores, né? E a temperatura depende do que gerou essa temperatura. Então, o que gerou também é um sistema, no caso seria o ecossistema, que assim, envolve uma quantidade muito grande de interações, né? Ou seja, o que gera a temperatura? Basicamente, a radiação infravermelha emitida pelo ecossistema. Então, a temperatura reflete a radiação infravermelha, aquilo que já interagiu com esse ecossistema, né? Ela é proveniente do ecossistema, então ela vai guardar informação do ecossistema. Já a radiação, o saldo de radiação, aquilo que chega, vem do Sol e chega, ela não interagiu ainda com o ecossistema, então possivelmente ele não guarda informação sobre o ecossistema, né? Então esse resultado é muito significativo, é lógico que é um resultado preliminar, isso tudo que eu estou falando para vocês agora é muito recente. Na verdade, até o ano passado nós tínhamos um outro vídeo, mas a pesquisa evoluiu nesse último ano, então eu tive que refazer este vídeo aqui, né? E nós temos esse resultado como um resultado preliminar, então precisa repetir muitas vezes com outras amostras, outros locais, comparando temperatura com radiação para que esse resultado seja sedimentado como um conhecimento científico, né? Mas por enquanto a gente teria a seguinte... bom, vamos comparar os histogramas, né? Aqui está o histograma da temperatura,
né, do lado esquerdo aqui, e aqui está o histograma da radiação. Eles são muito diferentes. A gente vê que o histograma da radiação é muito concentrado aqui próximo do zero, porque metade dos dados corresponde à noite, quando você não tem praticamente radiação, né? E muito espalhados durante o dia, né? E aqui a temperatura, nós temos uma distribuição um pouco mais próximo do homogêneo, por isso que ela guarda bastante informação, né? Então vamos ver a questão qualitativa, né? Vamos tentar redimensionar e falar de outra forma a questão do porquê que a radiação teria menos informação do que a temperatura. Então, o que nós temos aqui, digamos que seja um ecossistema, né? Foi uma imagem aí que eu coloquei só para representar um ecossistema. Obviamente não é um ecossistema amazônico ou próprio aqui do estado do Mato Grosso, mas é só para ilustrar, né? Então, nós temos a radiação incidente, né? Que vem. E o que é essa radiação incidente? Ela vem do Sol, portanto ela deve trazer informações do Sol, né? E passa pela atmosfera, mas ela interage muito pouco com a atmosfera, então ela deve trazer informações do Sol, do que acontece no Sol, quais são os processos que geram a radiação no Sol, e um pouquinho de informação da atmosfera, porque ela não interage muito com a atmosfera é transparente para a radiação que vem do Sol, né? Radiação não visível. Então, a radiação tem um pouquinho de infravermelho, né? Um pouquinho de ultravioleta, que interage um pouco com a atmosfera, né? Ultravioleta com o ozônio, particularmente, e o infravermelho com o ozônio, com o vapor d'água, com o gás carbônico, né? Mas não são as partes predominantes da radiação que chega, né? Então, o que nós podemos dizer é que a radiação que está incidindo, ela pelo menos não guarda informação sobre o ecossistema. Mas aí o que acontece? O ecossistema absorve parte dessa radiação e reemite essa radiação na forma de radiação infravermelha, né? Agora o emitido. A superfície também faz isso, a água, né? O solo. E essa radiação infravermelha é que vai determinar o comportamento da temperatura. Pelo menos a temperatura ela está associada com essa radiação infravermelha. Também com a radiação que chega, mas também com a radiação que vai. Portanto, a radiação que volta é uma radiação que já interagiu com o ecossistema, né? Ela está predominantemente na faixa do infravermelho e está intimamente acoplada à temperatura. Então, a temperatura seria uma variável que guarda informações sobre o ecossistema. Daí, a lógica de que a temperatura teria mais informação do que a radiação, né? O que é corroborado pelo resultado que apresentamos anteriormente, né? Nessa lâmina aqui. Agora, nós vamos ver como, na prática, usando um script R, nós podemos calcular, né, a entropia de informação normalizada. Bom, o script que nós vamos usar do R para calcular a entropia de informação normalizada é o que está aqui, né? Nós temos o script, ele chama entropia underline inf underline normalizada.r, né? Então, eu vou mandar para vocês, né, esse arquivo e vamos ver como que ele funciona, tá? A primeira coisa que nós temos que determinar é qual é a variável que nós vamos analisar, onde que está o arquivo de dados, se o arquivo de dados está no formato adequado, né? Então, vamos usar como exemplo também, né, como já foi feito em aula anterior, a temperatura no solo, né? Então vamos pegar uma série de dados de um mês de temperatura do solo e vamos calcular a entropia de informação normalizada aqui para vocês verem como que faz isso, né? Então eu vou vir aqui numa pasta onde eu tenho valores de temperatura do solo aqui tomadas em Sinop em junho de 2002, né? Então vamos ver
como que é esse arquivo aqui, né? Então, aqui é para a gente ver como que tem que ser o formato correto do arquivo de dados, né? Então, estou refalando, mas é importante. Então, em geral, os scripts que nós temos, eles exigem que você tenha um header, né, um cabeçalho, em que você coloca uma letra que identifique a variável, né, no caso aqui é a temperatura, né, temperatura no solo, mas é T, né, então eu usar o T maiúsculo aqui, o programa ele vai esperar que os dados sejam identificados pelo T maiúsculo. Então ele vai ler corretamente se tiver esse T maiúsculo na primeira linha do seu arquivo de dados. E depois vem os dados numéricos de temperatura tomados em cada instante de tempo, né? E lembrando aqui que é muito importante que o separador decimal tem que ser o ponto, né? Então se não tiver tem que substituir, né? Então aqui está adequado, né, o nosso arquivo de dados, né? Esse aqui seria o tsoil1, né? Então vamos usar esse arquivo de dados para fazer a nossa análise. Então outra coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado é verificar em que pasta o nosso arquivo de dados está, né? E a forma mais segura de dizer corretamente para o script aonde está o arquivo é a gente indo aqui na pastinha amarela, clicando, né? Então vai ser destacado todo o caminho onde se encontra o arquivo, e aí a gente dá um Ctrl C aqui, né? Dá um Ctrl C, e lá no script a gente vai dar um Ctrl V, né? Então aqui, ó, onde tem 7WD, então entre as aspas a gente vai colar aquele caminho, né? Então eu dou um Ctrl V aqui. Então ele colocou aqui a pasta, né, onde está o arquivo de dados, mas eu tenho que tomar um cuidado agora de inverter as barras, né, porque o R usa barras invertidas. Então vamos inverter todas as barras que aparecerem aqui, né, senão ele não vai saber ler, encontrar o arquivo, ler corretamente, né. Então aqui quando nós colocamos todas as barras invertidas, nós temos dizendo para ele corretamente onde encontrar o arquivo. E depois dizer para ele qual é o nome do arquivo, né? Então vamos lá de novo, né? Vamos ver qual que é o nome do arquivo, é tsoil. Se você clicar uma vez aqui, de leve, né? Ele vai também destacar o nome, né? Se você quiser dar um Ctrl C aqui, também pode, né? E aí a gente vai lá e vai dar um Ctrl V no R aqui, ó. Mas toma cuidado que esses arquivos, como nós estamos fazendo, nós estamos salvando em texto do MS-DOS. Então sempre tem que ter também o ponto .txt no final, né? Senão ele não vai achar corretamente o arquivo, né? Então o que nós fizemos foi colar aqui, né, o nome do arquivo, mas mantendo o ponto .txt, a extensão, né, texto, tá? E aqui entre apóstrofos, tá? Então aqui é o comando que ele vai usar para estar lendo os dados, né? Depois ele vai contar quantos dados ele vai ler, né, com base no número de linhas do arquivo de dados, né? Vai também escrever aqui no R-Console, ele vai escrever quantos dados ele leu, né? Então esse você pode verificar depois se ele leu corretamente, né? E esse script ele vai calcular o valor da entropia de informação, né? Depois vocês podem correr os olhos e tal, ver se vocês entendem, já normalizada. Então ele já vai dividir por logaritmo de n, né? Então, só que aqui nós temos uma condição em que ele vai fazer isso para vários números de intervalos. Então esse ns aqui é número de intervalos, né? Então ele vai fazer para 5 valores diferentes de números de intervalos. Então ele vai calcular 5 vezes a entropia de informação e 5 vezes a entropia de informação normalizada, desde uma divisão de 50 intervalos até uma divisão de 1000 intervalos, né? Então ele vai apresentar no final os valores correspondentes a cada um desses n's, né? E o ideal é a gente escolher aquele valor que for o máximo, né? O máximo para a entropia normalizada.
tá? Então, outro detalhe importante desse script é que ele vai fazer as contas desde o valor mínimo do dado até um valor máximo, né, dos dados. E então ele vai determinar um valor mínimo e um valor máximo e que ele mesmo vai encontrar, ele vai verificar qual é o maior valor de temperatura do solo, né, nesse arquivo, e qual é o menor valor de entropia do solo, e vai fazer as contas desde de um menor valor até o maior valor. Então, a escolha do range total, né, que ele vai considerar para fazer as contas, já está amarrado no artigo, né, no script. Isso, de fato, é uma arbitrariedade, porque se você mudar esses valores mínimos e máximos, também vai mudar o resultado, né? Mas é o que nós verificamos que seria o mais adequado, né? Então, por exemplo, se eu, em vez de, digamos que o menor valor de temperatura seja 15 graus e o maior 40 dentro do solo, né? Não são valores muito realísticos, mas 40 é muito grande para a temperatura do Sol. Digamos de 15 a 30, né? Você faça as contas desde 0 até 100. Então, os dados vão ficar muito concentrados no meio. Então, vai dar um valor diferente da entropia de informação normalizada, né? Então, o que nós vamos fazer é dividir de 15 a 30 mesmo, né? Usar o cálculo entre esse intervalo que é determinado pelos próprios dados, né? Agora, se você for comparar, digamos assim, duas séries temporais de temperatura, você pode usar o mesmo intervalo de dados para os dois. Não significa que os dois vão ter valores máximos e mínimos iguais, mas serviria como um critério objetivo de comparação. Agora, de fato, né, infelizmente, o resultado ele vai depender dessa largura total vamos dizer assim, limitados pelos valores mínimos e máximos que eu tenho dos dados. Bom, isso é um detalhe importante, né? Os demais, vamos dizer assim, são detalhes que talvez não apenas tangenciam os objetivos da disciplina, né? Mas, por exemplo, esse IST significa que ele vai fazer a distribuição, é uma função que faz a distribuição e já calcula os valores dos P's, né? Das probabilidades de cada intervalo, né? Depois nós fazemos a conta da entropia de informação, né? Aqui, né? Então aqui que de fato se calcula a partir desse PDT dollar density, isso que são os P's, né? O PI, digamos assim, as probabilidades, né? Então aqui que é conta, né, da entropia de informação, né? Então a gente tem o prob vezes o log do prob, tá? E aí nós temos É importante lembrar que você pode usar o logaritmo na base 10, ou o logaritmo natural, ou o logaritmo na base 2, o que tanto faz, o que muda é apenas a escala em que o resultado vai ser apresentado no final, né? Mas uma coisa importante aqui é que, segundo o R, o log é o logaritmo natural, né? Se fosse o logaritmo na base 10, seria a função log 10. E aqui ele vai nos dar, né, vai escrever aqui no R-console os valores finais para cada número de intervalos. Então, vamos ver como que na prática ele funciona, né, e que resultados que ele nos proporciona. Então, vamos ver se a gente copiou e colou corretamente aqui o caminho e o nome do arquivo, né? Então, se nós tivermos sucesso nisso, então ele vai rodar tranquilamente. Então vamos ver aqui, né? Então eu destaquei todo o script e eu vou apertar esse botão aqui que significa executar linha ou seleção, né? Então vamos clicar aqui, vamos ver o que acontece, né? Então olha aqui, ele vai apresentar um histograma, né, dos dados. Só que esse histograma ele corresponde
ao último número de intervalos, né? Então, aqui nós temos como último número de intervalos, né? O 1000. Então, esse aqui é o histograma quando eu divido os dados em 1000 intervalos, né? Então, ele está já naquela condição de que não é o melhor possível, porque a gente já está no limite aí da precisão. Mas é só para informar qual que é o histograma que aparece aí. E aqui, no R-Console, nós temos os resultados. Ó, o resultado para 50 intervalos, o resultado para 100 intervalos, o resultado para 200 intervalos, o resultado para 500 e o resultado para 1000 intervalos. O número que vem depois do número de intervalos é o valor do I, tá? E o valor seguinte é o valor do I normalizado, o I dividido pelo logaritmo de N. Então, o que interessa para a gente é não esse que é logo abaixo do número de intervalos, mas o outro, né? Então, o segundo abaixo do número de intervalos é que é o I normalizado. Então, aqui para 50 intervalos, nós temos uma resolução de 95% da informação máxima. Aqui para 100, quase 96%, né? Aqui em 200 baixou um pouquinho, mas está em torno de 96 também, né? Aqui 94 e aqui quase 91. Então o ideal seria esse de 100 intervalos, onde eu tenho, digamos assim, um máximo, né? Talvez seja a condição em que nós temos uma maior resolução possível da entropia. Então aqui nós temos esse valor de 957, que seria o valor ideal, né, que nós, de informação que ele traz, que seria a resposta, digamos assim, se eu perguntar quanto de informação estaria contida nesse conjunto de dados aí de temperatura do solo, né? Então é isso que eu vou escolher. Eu posso brincar um pouco também com o script, eu posso alterar esses valores e ver o que acontece. Mas, em particular, se eu quiser ver aqui como é o espectro, né, a distribuição de valores de probabilidade para não 1000 intervalos, mas para um outro número de intervalos, é só eu substituir aqui no último um valor que eu quero. Nós vimos aqui que para 100 intervalos nós tivemos um valor máximo da entropia normalizada. Então vamos colocar 100 aqui no final, tá? No lugar de 1000, e vamos rodar de novo, mas essa execução agora é só para ver o histograma que teremos para 100 dados, né? Esse é um inconveniente porque da maneira com que o script foi montado, ele só apresenta um histograma, o último, né? Há maneiras de deixar todos, né? Mas eu tenho que aprender ainda como que faz isso. Então vamos rodar aqui, e aí eu vou observar aqui, né? Clicar aqui no histograma, como que é esse histograma de dados, né? E é interessante notar que o histograma ele é quase perfeito do ponto de vista de extrair a maior quantidade de informação possível, porque ele é quase horizontal aqui, né? E quase que preenche todo o intervalo considerado, exceto por esses dois valores. Se não fosse esses dois valores, a gente teria aqui um I normalizado muito próximo de 1, né? Muito mais próximo de 1. Mas vocês veem que ele é quase pouco variante a probabilidade para cada intervalo. Então, por isso que dá uma quantidade de informação tão grande assim a temperatura do solo, né? Então, na verdade, também esse é um resultado preliminar, né? Mas, assim, é possível que a temperatura do solo guarde ainda mais informação do que a temperatura do ar, porque no solo nós ainda temos, vamos dizer assim, informação a respeito do solo, o que um pouco abaixo, né, do nível da superfície, né, no solo mesmo, na parte fértil do solo, que é onde o sensor está, que é uma informação que nós não temos para a temperatura do ar, né? Possivelmente a temperatura do ar não carrega tanta informação a respeito do que se passa abaixo do nível do piso, né? Da superfície da Terra, né? Então, possivelmente os sensores que estão ali um pouco abaixo da superfície, né? Dentro do solo, eles captam um pouquinho mais informação do que aqueles que estão no ar, né? Então essa, de uma maneira geral, como que
o script funciona, né? E com isso nós estamos aptos aí para fazer diversas medidas com relação a entropia de informação dos dados, né? Depois que você colocou 100 aqui no final, né? É melhor voltar para o 1000, né? Para não descaracterizar o script, né? Então, com isso nós encerramos essa aula aqui, essa etapa do curso.